e o seu Agritendências. Bom dia, Silmar. Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Ô, Silmar, você viu a cara do Milei ali na foto? Ele tá com cara de quem comeu alguma coisa estragada e tá com uma dor de barriga lascada, um piriri lascado. Ele tá com a cara assustado, né? Parecer um homem Essa, das cavernas. essa Entrou numa vítima, fria, hein? Entrou numa fria. sei não, vai ter consequências esse negócio. Quer dizer, um monte de dinheiro jogado fora aí, né? Essas criptomoedas, vou falar uma Esse- coisa. É. Bom, vamos lá para os números, para não perder o tempo aí, a atualização. O que temos, depois a gente comenta O outras coisas. mercado voltando à normalidade hoje, depois do feriadão lá nos Estados Unidos, ontem não funcionaram as bolsas americanas, com impacto também aqui nos mercados do Brasil. Hoje tudo voltando ao normal, dólar no momento operando com estabilidade, R$ 5,71 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com leve queda no índice Bovespa na B3, menos 0,1%. Petróleo praticamente estável, pequena queda de 0,1% agora há pouco, em torno dos $75 o barril do tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas. Bolsa de Chicago está no intervalo agora. O trigo fechou a primeira parte da sessão eletrônica estável, sem alterações. Milho com alta de 0,6%. Soja também pequena valorização de 0,2%. Na Bolsa de Nova York, algodão com alta de 0,9%. E o açúcar também. O açúcar está com preço bastante valorizado ultimamente. Problemas com a produção da Índia, que está retendo mais produção interna, competindo menos no mercado internacional, está dando uma certa valorização frequente aqui nos preços do açúcar no mercado internacional. Na contramão, o café arábica, agora há pouco, operando com leve queda de 0,2%, robusta em Londres, referência para o nosso Conilon, com queda maior, 1 ponto percentual. Suco de laranja com queda de 1,5%, cacau subindo 0,9%, boi gordo, mercado futuro na B3, leve queda de 0,2%. Esse, em resumo, o comportamento dos mercados que a gente acompanha diariamente, pelo menos por enquanto, agora perto do meio-dia, nas bolsas e nos mercados de referência, como é o caso do câmbio, por exemplo, aqui no Brasil. Tá vindo? Silmar, para comentar um negócio que não está aí, mas vale a pena comentar. Ontem na internet tinha lá, por causa do Valentine's Day aí fora do Brasil, aqui o Dia dos Namorados é em junho, 12 de junho, mas é em fevereiro em outros lugares. Ontem saiu a notícia que o chocolate pode virar artigo de luxo, já está virando faz tempo. E a notícia foi baseada na pesquisa de uma cientista de uma universidade, acho que da Califórnia, que falou que o chocolate está escasso porque as áreas do Nordeste brasileiro que produzem cacau estão desaparecendo, secando e tem pouco cacau. E o Chico largou a borracha no seu Poder 360 hoje e com razão. O que é essa gente que não tem nada o que fazer e não faz... Não tem um pé de cacau no Nordeste brasileiro. Tá certo que a Bahia pertence ao Nordeste do Brasil, mas o cacauau, vamos chamar assim, o cacauau da Bahia, o pesquisador americano, the cacao of chocolate, está no litoral da Bahia. Aliás, produz pouco porque é um tipo de cacau que dá sombreado na mata. Mas, senhora pesquisadora, o Brasil hoje tem Roraima como o maior produtor de cacau. E é um outro tipo de produção que produz muito mais, com mais qualidade. Tem cacau no Cerrado da Bahia, no interior da Bahia. Tem cacau aqui em São Paulo, em Rio Preto. Tem cacau aqui no litoral paulista, dando cacau para chuchu. Por favor, senhor pesquisador americano, vá pesquisar de verdade antes de escrever o que esse besterol que a senhora escreveu, por favor. É demais, né, Silmar? É impressionante. Diz que o Brasil hoje tem uma relevância bem menor em termos de produção de cacau. O grosso da produção hoje está no oeste da África, né? E lá que tem problema aí que fez com que os preços do cacau disparassem no mercado internacional. O Brasil tem uma participação pequena nesse mercado em termos globais, embora tenha ocorrido uma certa evolução, uma melhora nos últimos anos, mas a participação do Brasil, o Brasil, se não me engano, é o quinto ou sexto produtor de cacau, já foi maior, né, em tempos passados, mas hoje tem uma
participação bem menor. O que está provocando essa alta dos preços do cacau, consequentemente chocolate, é problemas climáticos no oeste da África. Os principais países produtores estão lá, Costa do Marfim e Gana. São os 2 maiores produtores mundiais de cacau atualmente. Você já viu aquelas fotos do trânsito em alguns países da Ásia, onde não tem sinalização? O sujeito anda como quer na rua, anda a bicicleta, anda o carrinho... como é que chama aquele carrinho? Aquele que é puxado por gente, anda tudo misturado, bicicleta... Não tem um nome, daqui a pouco eu lembro. Mas anda tudo misturado na rua assim, é um bololô só, O trânsito de São Paulo hoje está assim, além do calor, que ontem já deu 35, hoje vai dar isso ou mais também. O trânsito de São Paulo está parecendo aqueles fins de mundo da Ásia, lá onde não tem sinalização nenhuma, anda todo mundo cruzado, tudo embolado, deu um nó. Tanto que nós começamos o programa aqui, eu cheguei no gás, e começamos o programa com meia equipe. O Alan, operador, estava colocando o microfone em mim, ele é diretor de TV, estava operando o áudio, aí chega um, chega outro, vai chegando e a gente vai montando aqui. É um quebra-cabeças hoje, São Paulo. Eu imagino. Eu conheço bem o trânsito de São Paulo. Você conhece muito bem. Vamos falar da balança comercial de janeiro, que fechou o mês com queda de 4 bilhões de dólares comparado ao mesmo período do ano passado, segundo os últimos números da Fundação Getúlio Vargas. Em janeiro de 2025, as exportações brasileiras caíram 5,7% e as importações aumentaram 12,2% em valor, frente ao mesmo mês de 2024. O volume exportado caiu 4,9% e os importados recuaram 2,0%, fechando o saldo da balança comercial do mês em 2,2 bilhões de dólares. As commodities lideraram a queda nas exportações, com destaque para a agropecuária, que apresentou recuo de 16% no volume. Já o principal produto exportado foi o café não torrado, com aumento na quantidade em 9,5% e nos preços de 63,8%. Em quantidade, o milho recuou 26,3%. O algodão aumentou em 66,1% e a soja teve queda de 64,4%. As importações cresceram, principalmente no setor agropecuário, com avanço de 21,3% e na indústria de transformação. Os 2 principais produtos importados que registraram aumento na quantidade em toneladas foram trigo, com 16,8%, e cacau, com 159,2%, e aumento de preço em 94,9%. O déficit com a China foi de 582 milhões de dólares, enquanto a Argentina teve superávit de 326 milhões de dólares. As exportações para os Estados Unidos e a União Europeia também apresentaram quedas. Silmar, minha memória tarda, mas não falha. Eu não fui na internet, não. Aquele carrinho de mão aqui chama rickshaw. Aquele que o cara puxa assim, rickshaw. Foi outra coisa aqui no Rio Grande do Sul. Ah, é? Ou seja, que terminava com A. Rickshaw, exatamente. Vamos lá. Como é que você viu os números aí da balança comercial? Falamos do cacau aí, do chocolate, ele aparece aí nos números da balança comercial também. Tá bem, o resultado que era esperado, eu acho que eu já havia comentado isso lá, já na virada do mês. Ontem saiu o dado mais completo, que o Ministério da Agricultura costuma elaborar com um pouco mais de tempo. Basicamente sem novidades, já se sabia disso, uma queda nas exportações, na balança comercial, puxada em boa parte pelo próprio setor do agronegócio. O que puxou para baixo? Soja, milho e o setor sucrocoleiro, né? Principalmente o açúcar. Por quê? Tivemos uma produção menor de soja e milho na última safra do ano passado, isso diminuiu o excedente exportável. A soja tinha pouca coisa para se embarcar nesse início de ano, portanto, isso refletiu muito diretamente nos resultados do mês de janeiro. Pequeno volume exportado. E os preços também não ajudaram muito. Então, a receita também foi pequena, tanto para a soja quanto isso vale para a soja e para o milho também. E o mesmo caso também do açúcar, né? Estamos ainda entre safra de cana-de-açúcar, tem pouca cana para ser, quase nada nesse momento agora, véspera de safra nova, então pouco açúcar também para ser exportado nesse período. Então foram os 3 setores que puxaram para baixo esse desempenho das exportações do agronegócio, né, no mês de janeiro. O
que teve comportamento positivo? O café, basicamente por conta de preço, né? Vocês citaram, né, os dados do volume, os dados do valor são bem mais expressivos ainda. O faturamento da exportação de café em janeiro aumentou nada menos que 79%, por conta principalmente do preço mais alto, né? Celulose, outro setor também de ponta das exportações brasileiras do agronegócio, com alta de 53% no faturamento. E o algodão 47,5% de valorização no mês de janeiro. Então, setores que deram uma contrabalançada. Não deu para evitar a queda no geral, porque soja, milho e açúcar têm um peso muito grande no todo, mas deu uma amenizada, senão a queda teria sido maior. Setor de carnes também, especialmente carne suína, aumentou 18%. Suco de laranja, um setor com preços altos no mercado, também ajudou. Então, o desempenho, eu diria que ainda nesse sentido acabou sendo positivo, ou pelo menos não tão negativo, por conta desse desempenho excepcional desses produtos que eu citei. Especialmente, claro, é o caso do café, que não para de subir em termos de preço, portanto, isso está dando uma boa receita na balança comercial, mesmo com um volume crescendo pouco. Muito bom. Bom, vamos lá para o presidente Lula. Ano novo, vida nova, postura diferente. O presidente Lula anda falando bastante aí, parece que por sugestão do seu novo setor de comunicações. O presidente Lula defendeu que a Petrobras venda combustível diretamente aos consumidores para baratear os preços e culpou as distribuidoras pela alta da gasolina e do diesel. Foi em Angra dos Reis, no terminal operado pela Transpetro, que aconteceu o lançamento do edital de licitação para a compra de 8 novos navios de transporte de gás natural. As novas embarcações devem triplicar a capacidade de transporte de gás natural pela Petrobras, reduzindo a dependência da empresa que hoje precisa contratar navios privados. O presidente Lula voltou a defender investimentos no setor para baratear os combustíveis. No discurso, Lula disse ainda que muitas vezes a Petrobras não tem culpa nos reajustes e que o povo precisa ser informado para saber quem xingar. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. A rede de postos que era ligada à Petrobras, a BR Distribuidora, foi privatizada entre 2019 e 2021. A presidente da estatal, Magda Chambriard, defendeu a exploração de petróleo na chamada margem equatorial, no litoral da região norte, para repor a produção do pré-sal, que deve cair na próxima década. A autorização para pesquisas ainda depende de liberação do IBAMA. Se nós obtivermos a licença, presidente Lula, faremos tudo de forma extremamente segura. Sendo possível a licença, nós teremos no Amapá o melhor aparato de resposta à emergência já visto no mundo. Bom, Silmar, tem várias coisas aí. Primeiro que a Petrobras não pode distribuir diretamente, vender a gasolina diretamente. Segundo, que o preço dobra quando chega na bomba, primeiro, pela carga de impostos que o Brasil impõe aí a todos os produtos. O caminhão que transporta, ele é movido a diesel. A energia elétrica da bomba que transporta o petróleo pelo oleoduto até a refinaria é movida a energia elétrica. Aliás, o cara passou lá em casa hoje de manhã. Paga a luz, hein? Paga a luz. A conta está alta. Enfim, tem uma série de fatores aí, e o presidente Lula, nessa sua nova fase aí, falou de modo como um governo populista. Nós vamos simplificar para o povo saber quem xingar. Olha, custa tanto e tanto e tanto. E depois aquela outra fala ali que diz que se explorar o petróleo lá na bacia, na foz do Rio Amazonas, não é bacia, na foz, na saída, vai resolver o problema. Não vai, não. Lembra dos poços, dos nossos poços aqui? Isso foi também durante um governo muito próximo aí do PT. Lembra que seria a salvação da lavoura, a salvação da gasolina, do diesel, do petróleo? Não é assim. E mesmo porque o petróleo é uma commodity global, ele tem certos aspectos aí que funcionam de forma independente de políticas públicas.
Com a palavra, Silmar César Miller. Bom, daí separando, são duas coisas diferentes, né? Uma exploração de petróleo lá na Amazônia, o outro é a questão do preço da gasolina na bomba aí, do combustível. Bom, o presidente Lula está com um problema de popularidade lá embaixo, né? Então está procurando culpado agora que não seja ele, não seja o seu governo. Então está buscando descobrir aqui outras razões para satisfazer o mal-estar que está sendo gerado pelo seu próprio governo junto à opinião pública, né? Por isso que cai a popularidade dele. Aí surge a ideia de tudo que é tamanho, né? Uma delas é essa, de achar que o preço do combustível sai direto da Petrobras e cai na bomba lá, sem um custo de intermediação no meio. Você já citou alguns deles, né? Você tem aí todo o custo do transporte, a Petrobras privatizou toda a distribuição agora, tem que ser feito por empresas privadas, tem o seu custo, tem o custo do próprio combustível, tem o custo das nossas estradas esburacadas aqui, as longas distâncias que precisa ser percorrida para levar o combustível até cada posto espalhado pelo Brasil inteiro, que é um país continental. Tem os impostos estaduais, os estados precisam também se sobreviver. Tem um imposto que pesa bastante no preço final do combustível, que são os impostos dos estados, faz parte do jogo. Não tem nenhuma novidade nisso aí. Vai culpar o estado agora porque cobra imposto na distribuição de combustível, faz parte do jogo. Então, tem toda uma cadeia aqui, não tem como simplificar isso, fazer a Petrobras distribuir diretamente num posto. Primeiro que não tem condições de fazer isso aí. Teria que reprivatizar, reestatizar toda a sua redistribuição. Segundo, que não ia sair mais barato. A Petrobras ia ter o mesmo custo para levar esse combustível até lá, que é o custo do frete. Ou seja, não tem como, não tem milagre nisso aí. É uma simplificação aí, até um tanto grosseira, eu diria, essa ideia de que tudo se resolve. A Petrobras distribui diretamente, pronto, acaba com o distribuidor, com o chamado intermediário lá, e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Então, a ideia, eu diria, bastante fraca em termos de conteúdo. Bom, outra coisa é a questão lá da Amazônia, lá que vem sendo questionada pelo setor ambientalista aqui no Brasil, é a exploração lá nessa região ao norte lá da nossa Amazônia, onde outros países estão descobrindo uma bacia muito grande, um potencial gigantesco em termos de produção de petróleo. Um deles é a Guiana, a antiga Guiana inglesa lá, que está ganhando um monte de dinheiro com essa descoberta lá nessa região. E aí tem toda essa pressão aqui, o presidente Lula está disposto a encarar isso aí, realmente permitir a exploração pela Petrobras dessa região lá em alto mar. E eu acho que está certo, está no caminho certo. O Brasil está com seus postos aqui a caminho do esgotamento nos próximos anos, os postos de petróleo em alto mar, principalmente, e a Petrobras precisa buscar novas alternativas. Então, tem tudo a ver para evitar que o Brasil passe a ser um importador de petróleo daqui a alguns anos. Então, é uma oportunidade que tem. As questões ambientais estão sendo bastante esclarecidas, ou seja, o impacto é mínimo em termos ambientais no continente brasileiro. Eu acho que é bola para frente. Nesse ponto aqui, eu acho que o presidente tem razão em mandar começar a furar poços de petróleo lá nessa região em alto mar ao norte do país. Assino embaixo, sou totalmente favorável, não só a explorar o petróleo lá na foz do rio Amazonas, que, como você disse, a Guiana descobriu uma reserva enorme lá, e que é uma reserva que emenda praticamente com essa nossa, e tanto que a Venezuela está querendo tomar essa reserva aí da Guiana, dizendo que parte do território da Guiana é da Venezuela. Lá, quando foi feita a separação entre Guiana inglesa, francesa e holandesa, diz que ficaram lá com um pedaço que era da Venezuela. Agora estão querendo tomar de volta, mas estão de olho no petróleo. Agora, eu acho que tem que explorar esse petróleo mesmo. Não só esse petróleo, como todos os recursos naturais que nós temos e que são barrados por essas medidas inaceitáveis de ecochatos, ecoverdes, eco não sei o quê. Faça as coisas corretamente, explore corretamente, como disse ali a presidente da Petrobras. Faça corretamente, é só fazer direito, organizado, que não tem problema nenhum. O meio ambiente, aliás, até agradece se você fizer direito, porque você vai melhorar e muito o meio ambiente. Não é para fazer errado. Já está bem atrasado, né? Há mais de 10 anos que a gente está falando sobre esse potencial no norte da Amazônia. Está tudo parado até agora. É igual as nossas estradas aí, a BR-163, aliás, aquela nova estrada lá que está sendo projetada já há mais de 10 anos, está tudo parado também, encarecendo aqui o transporte dos nossos produtos agrícolas em direção aos portos de exportação.
Ou seja, é impressionante como as coisas emperram aqui, as coisas que levam ao progresso do país. A enrolação é brasileira. Mas aí no seu Rio Grande do Sul, até comentei sexta-feira aqui com o nosso advogado Uber BG, o pessoal estava desviando dinheiro aí, desviando verba, entendeu? E fornecendo nota fiscal. É o fim do mundo. Fornecendo nota fiscal. Ai. Vamos para frente. Os Estados Unidos e a Rússia se reúnem hoje na Arábia Saudita para iniciar negociações sobre a guerra da Ucrânia. Planejamento de uma cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o ditador russo Vladimir Putin, a fim de buscar uma normalização das relações bilaterais e estabelecer as bases para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Essa é a primeira reunião de alto nível em mais de 3 anos entre os países. Bom, se estão querendo resolver a guerra, é porque a guerra já não tem mais sentido ou o dinheiro para financiar a guerra acabou. Então, vamos tentar resolver a guerra, porque ela já criou problema demais. Para quem achou que ia resolver tudo em 20 dias, que era o caso do Putin e o seu general lá, que esse nem comanda mais as Forças Armadas Soviéticas, foi deposto lá porque é um incompetente de marca maior, a guerra está aí, está reinando. Já virou ano, já. Mais até, 2. Reunião preliminar aqui entre ministros das relações exteriores da Rússia e dos Estados Unidos, né? Vai ser realizado lá na Arábia Saudita, território neutro, para ver o que pode se fazer para, primeiro, tentar organizar uma reunião de cúpula entre o presidente novo dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Vladimir Putin, o líder russo. Uma reunião de presidentes aí, a primeira que ocorre aí em mais de 3 anos. Havia um distanciamento entre os 2 países do governo Biden, com acusações mútuas. Então, aparentemente, parece uma boa iniciativa. Agora, o que está causando uma polêmica muito grande é esse fato de se tratar de uma reunião que exclui participação da União Europeia e da própria Ucrânia, que é parte interessada direta. A Ucrânia foi agredida, foi invadida pela Rússia e não está sendo convidada a sentar na mesa. Então, isso está gerando uma polêmica muito grande. Ontem houve reunião dos líderes da União Europeia, condenaram essa iniciativa aí do presidente Trump aqui de excluir essa participação europeia e, particularmente, da própria Ucrânia. O presidente da Ucrânia está apavorado lá e pedindo socorro para a própria União Europeia lá para encontrar uma saída que faça com que ele participe dessas negociações. Ele não quer ser surpreendido aqui por decisões de cima para baixo que acabe roubando uma parte do território da Ucrânia, que parece ser a solução que o Trump está propondo aqui para o líder russo, ou seja, fato consumado. O que a Rússia já conquistou, invadiu lá uma parte da Ucrânia, se inclui a Península da Crimeia, no sul, e também a parte leste, lá são 2 províncias importantes da Ucrânia, na fronteira com a Rússia, ficaria sendo um território russo, se a Ucrânia encolheria. E claro que o líder da Ucrânia aqui não quer que isso aconteça. Então, está a situação muito complicada, já numa polêmica global muito grande, e não se sabe qual é o desfecho disso ainda. O fato é que está andando dessa forma como é proposto pelo presidente americano. Não é o que o mundo acha que deve ser feito. Eu acho que tem picuinha nisso aí e tem revide. A gente aqui no Brasil reclama que muitas vezes novos governantes assumem cargos majoritários e não botam o olho naquilo que estava sendo feito pelo mandatário anterior e descontinuam isso e começam outra coisa. No caso aí, o ex-presidente Biden, dos democratas, apoiou e muito a Ucrânia, fornecendo armas, verbas, dinheiro e etc. O Trump, acho que já entrou aí meio com um olho de esgueio, né, como a gente diz, olhando para isso aí e falando, já receberam muito apoio dos democratas, eu vou fazer uma política diferente aqui. Do Trump, eu não duvido nada, não. Pode ser bem possível isso. Ele já está fazendo. Esse é o que ele está fazendo. É o dinheiro de volta ainda, aquilo que já foi emprestado para os ucranianos. Ele está cobrando todo mundo, né, Simar? Você está devendo alguma coisa para ele? Não, eu não. Mas... Está vendo aqui, ele está demitindo meio mundo lá, através lá do assessor dele para esse assunto, que é o dono lá da Starlink lá. Só o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o Ministério da Agricultura deles, vão desativando o serviço inteiro, o serviço florestal, por exemplo, são 3.400 funcionários demitidos em 2 dias. E fora outros ainda que estão na lista, okay? Fora os outros órgãos, ministérios do governo americano. Se fala em mais de 200 mil funcionários
a serem demitidos. Imagina o corpo total, tem mais de 1 bilhão lá de pessoas para demitir 200 mil e não fazer um estrago no serviço público, é porque tem gente demais mesmo, aparentemente. Não sei se você tem acompanhado, mas tem uma série nova aí que o UOL fez uma série de pesquisas sobre os super salários brasileiros, né? Sim. Juízes recém-nomeados em São Paulo, por exemplo, ganham mais que juízes do Supremo. Aí os juízes do Supremo vão reclamar e vão pedir aumento porque vão querer equiparação. Como é que pode? E aí começa. E aí hoje tem lá, eles dão continuidade, tem uma infinidade de super salários. Tem instituições aí mistas, governo e instituição privada, que manda dinheiro para ministro do governo e não comunica, não declara. Enfim, eu acho que se a nação mais rica do mundo, a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, está fazendo isso, dando uma limpa, um corte, eu acho que aqui começaria a sobrar um pouquinho de dinheiro para fazer umas coisas que faltam. O que você acha, hein? Acho perfeitamente procedente isso aí, porque está ficando um absurdo isso que a gente está tomando conhecimento aqui, dessa casta de privilegiados, né, que ganha horrores de dinheiro aqui. Os casos aí, no caso judiciário, de pessoas que receberam um salário de 400 mil reais. Né? Não é a regra, mas a exceção está ficando muito grande, né? Ou seja, muita gente já. E agora surge essa notícia aí que chamou muita atenção, de próprio um tribunal de São Paulo, pessoal que recém entrou no serviço público, ou seja, juiz recém-nomeados, ganhando mais que o presidente da República. Isso é impressionante. Como é que acontece esse negócio? Não tem explicação. Eu não sei onde vai parar, eu não sei onde vai parar, mas o bolso não aguenta. O bolso está furado faz tempo. A conta, né? Não fecha a conta. Não Então, fecha. realmente, está na hora de alguma limpeza nesse setor todo. É isso aí. Voltamos amanhã, então. Vamos ver se não cai nenhum avião hoje, né? Porque agora está um... Ontem foi lá no Canadá, o avião capotou e a pista disse que estava seca. Aconteceu algum problema. Não, e agora não foi aviãozinho, né? Agora foi realmente um avião de carreira, normal. Aí. 90 pessoas. De barriga para cima, eu nunca vi um negócio desse. Eu também nunca vi. Lá em casa cai um avião por dia todo final de tarde, que eu assisto aquele Mayday Desastres Aéreos. Então lá eu gosto de ver. Lá cai um avião todo dia, mas já estão repetindo também, porque não tem tanto avião assim para cair. Agora, está impressionante, cada dia cai um, cada dia por uma causa. Eu não sei o que está acontecendo com a aviação, mas daquele jeito ali eu nunca vi. Tem um filme famoso, inclusive, que o cara vira o avião de cabeça para baixo, né? Aí esse aí virou de cabeça para baixo e caiu na pista. Sorte que não morreu ninguém, ficaram feridos graves lá. Mas é uma imagem impressionante, sem dúvida alguma. Bom calor aí. Choveu aí? Está calor não? Que tem chovido bem nos últimos dias, deu uma refrescada, ou seja, o calor diminuiu agora, então isso é bom, pelo menos para as lavouras. Calor que nós temos aqui acima de 40 graus, estamos aqui com temperatura de 20, 25 no momento. Uma boa para um mês de fevereiro, uma temperatura de primavera. Aqui precisa tomar cuidado que está parecendo aquele filme do Michael Douglas, Dia de Fúria, onde ele sai com um bastão de beisebol quebrando tudo quanto é carro e todo mundo, porque não suporta o calor, o sangue sobe na cabeça. Aqui está desse jeito. Hoje vai ser pior ainda. Vamos ver o que acontece até amanhã. Abraço, amigo. Até amanhã. Tchau. Boa tarde.